Bem, gente, o que eu quero mostrar para vocês é um trabalho aqui da Vanessa Cristina Nicoletti. Está disponível aí na internet, se vocês pesquisarem. É sobre a malária, né? E vocês vão ver a ligação dessa doença com a malária. Se vocês tiverem tempo, pesquisem também sobre uma palestra que o Bill Gates deu aí sobre a malária, porque o Bill Gates ele tem aí uma fundação que desenvolve pesquisas contra a malária. Na verdade, esta fundação, a meu sentir, ele diz ali na tese dele, né, que ele está lutando contra, mas no meu entender ele está lutando pela malária, né? Não pela malária, mas pelos estudos que vão aplicar determinado tipo de vírus a determinado tipo de genes. Por que eu digo isso? Essa brasileira, a Vanessa, é uma bióloga, né, que já fez uma tese aí sobre a malária. A tese é nova, 2017, né? E o que a gente está vendo? Essa doença ela está se comportando muito como a malária, né? Então, o que nós vamos entender aqui? O que ela propõe nesse trabalho dela? Né? É uma tese apresentada em relação ao sistema DUF. Eu venho falando isso sempre, já falei isso aqui no canal, mas eu vou falar de novo. Você não está entendendo por que tem jovem que pega, por que tem pessoas que convivem com vírus e não ficam doentes, tem outros que convivem com vírus e caem e morrem. Por que determinado tipo de pessoa jovem vem falecendo, por que idosos, alguns, por que na Suíça as pessoas pegam muito a malária e por que na Itália as pessoas morrem mais, por que na Alemanha as pessoas morrem menos. Esse problema aí da Itália, eu já disse, está relacionado ao sangue. Então, se você quer saber, se você quer se proteger futuramente, eu acho interessante você fazer um mapeamento genético para você descobrir as origens do seu sangue, do seu DNA, porque isso aí vai influenciar na cura de muitas doenças que vão começar a surgir. Porque essas pessoas que estão no poder, como Bill Gates, como o Partido Chinês, não é a China, eu não estou falando, veja bem, dos chineses. Os chineses é um povo maravilhoso, são pessoas maravilhosas. É o governo chinês que está usando toda a inteligência genética contra uma população específica. E eu digo a população caucasiana, né? Então, o que eu vou te explicar aqui rapidamente neste vídeo? Ela vai falar sobre a malária, que é um problema de saúde global, vai falar sobre onde há maior incidência de malária, tá vendo aqui? Onde há maior transmissão de malária, né? Mas existe um tipo específico de malária, mas veja bem, essa malária aqui no Brasil, onde tem mais malária? Na região norte do Brasil, né? Ali onde está mais verde escuro, por conta do mosquito, tá? Então, assim, ela vai falar sobre a patogenia da doença, por que ela atinge mais os diabéticos, né? Porque o que acontece? Ela vai causar uma hipoglicemia muito violenta, vai falar sobre os ciclos de vida do protozoário, que é mais ou menos muito parecido com o ciclo de vida do probleminha que nós estamos vendo aqui, só que a diferença do ciclo de vida desse vírus é que ele, em vez de atingir o fígado, ele atinge o pulmão. Mas é basicamente a mesma coisa. Imunidade naturalmente adquirida. Você vai entender por que tem gente que pega 2 vezes e tem gente que não pega, assim como a malária. Tem gente que pega uma vez a malária e não vai ter mais. Tem gente que pega 1, 2, 3 vezes. É muito relacionado ao grupo sanguíneo dúfio, que eu venho falando sempre, né? E sua relevância para as infecções causadas pelo Plasmodium vivax, né? Você já reparou que a mídia não está preocupada, não está divulgando informações sobre o vírus na África?
Vocês já repararam isso? Que ninguém vê falar sobre mortes na África. Você já ouviu? Já reparou isso? Porque muito, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Nesse mapa aqui, você vai entender direitinho aonde há a maior incidência da moléstia que está aí. A coisa. Nessa parte vermelha, onde vocês estão vendo aqui, a parte vermelha, a maioria das pessoas tem vamos colocar assim, há uma espécie de malária que chama malária vivax, que as pessoas são imunes por causa do sangue. Tá bom? Entenderam? Então, nessa área aqui já não é tão imune como na área onde está vermelho. Então, nessa área de vermelho aqui, um tipo de malária as pessoas são imunes. Nessa área onde está azul aqui, as pessoas já têm mais facilidade de contrair a moléstia. Na área verde, a incidência é muito grande. Veja bem, aqui é a Europa. A Europa, nós estamos aqui, você vê aqui onde está a Itália de verde, ali onde está mais escuro na Itália, é onde tem mais propensão da moléstia. Né? Nas áreas azuis, a probabilidade é de 50% da população pegar o vírus e a probabilidade de morte é de 3%. Já nessa área verde, aqui onde está o verde, a probabilidade, a letalidade, ela é bem maior, entenderam? Aqui, onde está a Alemanha, já a probabilidade é menor, porque o tipo sanguíneo dos alemães, aqui onde nessa partezinha azul onde está a Alemanha, ele é diferente do tipo sanguíneo do resto da Europa. Entendeu? Eu vou ler aqui no trabalho dela, ó, que vocês vão entender aqui um trecho do trabalho dela. Em estudos com amostras de sangue, vou colocar maior aqui para vocês verem. Em estudos com amostra de sangue de indivíduos infectados por PVVAX na Amazônia brasileira, Albuquerque e Cavazzini concluíram que a presença do alelo FYB-ES confere vantagem seletiva nessa população, uma vez que os portadores desse alelo foram menos infectados por PVVAX. Em ambos os estudos, a presença do alelo FYB ou FYA com FYX foram relacionados com baixas parasitemias e alta suscetibilidade à malária foi associada ao genótipo FYA, FYB, porque eles são ligados, tá? Tem gente que tem um pouquinho de cada, né? Então, assim, a redução da expressão DARK também foi associada à proteção contra a malária causada por PVVAX em indivíduos da Papua Nova Guiné, em um levantamento realizado por Kesserang. No estudo realizado, os indivíduos entre indivíduos com genótipo FYA e FYA nulo, foi evidente a redução no risco de infecção de estágio sanguíneo por PVVAX associado a um alelo. Então, gente, o que está se falando aqui nesse trabalho? Existem pessoas que vão apresentar a moléstia de uma forma grave. Existem pessoas que não vão apresentar a moléstia e existem pessoas que vão contrair a moléstia e não vão ter nenhum tipo de manifestação. Então, vocês entendam, essa doença, ela tem características genéticas, especialmente para atingir o grupo caucasiano. Ah, mas existe muitos negros que vão, né, os afrodescendentes. Sim, no Brasil, infelizmente, nós temos uma miscigenação e no Brasil muitas pessoas que são misturadas com os caucasianos sofrerão muito. Por quê? Porque eles têm os 3 alelos. Então, quando eles têm os 3 alelos, aqui, ó, todos os 3 alelos, não sei se você está vendo aqui, ó,
a probabilidade dele pegar a doença e a doença ser grave é um pouco maior do que quem tem o alelo FYA, FYB-ES, né? Que é o laranjinha aqui. Então, tudo isso está geneticamente coordenado. O que me leva a pensar que, infelizmente, gente, a meu sentir, essa doença foi programada. Porque não é possível um vírus se comportar como um protozoário, né, e atingir especificamente determinado tipo de pessoa. Olha aqui, veja bem o que eu estou falando. As mortes em Nova York são enormes. Nova York está justamente aqui. Onde está Nova York? Vocês vão ver aqui, ó. Nova York tem bem nesse pontinho verde aqui. As mortes aqui vão ser grandes. Você vai ver aqui na Europa, olha só a Europa, como é que tá aqui a Itália, verdinha. Justamente ali a região onde está tendo mais mortes é onde o verde é mais escuro, que é o FYB com os 3 alelos. Vocês estão entendendo? Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês é que vocês não estão entendendo por que umas pessoas morrem e outras pessoas não, por que umas pessoas pegam, outras pessoas não. Tem a ver também com a imunidade, claro que tem a ver com a imunidade, porque você está doente, você vai pegar um vírus, ele vai agravar o seu estado, né? Porque ele vai tirar de você aí já a sua energia e vai fazer com que... O que é o vírus? Ele é um ser, na verdade não é um ser, né? Mas vamos colocar aqui, vou colocar ser para vocês entenderem, tentando se reproduzir dentro de você, tirar a sua energia para ele viver, né? Então, assim, ele está tentando, não é te matar, ele está tentando crescer, né? Ele está tentando crescer dentro de você com a sua energia. Então, se você está doente, você já tem pouca energia e ele está ali tirando a energia que você tem. Claro que você vai ter mais facilidade de agravamento da doença. Mas essa doença é como se fosse assim, o seu DNA é como se fosse uma chave. As pessoas que estão nessa região aqui, verde escuro, o ladrão, que seria o vírus, ele tem a chave certinha para entrar na sua casa. Alguém foi lá, entrou no seu corpo e deu a chave para ele entrar e ter um agravamento maior. Então, nessa região aqui, as mortes serão maiores, chegará a 10%. Você veja que na Alemanha, onde está azul, não será tão grande a gravidade da doença. Nós aqui temos assim uma mistura, vamos ter a mesma estatística aqui da Alemanha, né? Você vê aqui nos azulzinhos claros, vamos ter uma letalidade de 3% da doença. E um pouquinho maior nessas faixas cinzas, né? Que são onde há muita miscigenação de italianos com negros e portugueses e índios. Então, quando há muita miscigenação, esse pessoal aqui se misturou muito com o pessoal daqui da África, no nosso território. Então, essa faixinha cinza aqui vai ter um índice de mortalidade maior. Mas onde está verdinho é onde a população vai ser mais atingida. Nos Estados Unidos, nós vamos ver Nova York e um pouquinho ali abaixo da Virgínia. Na Europa, muito na Itália, tá vendo aqui? Aquela partezinha da Itália, onde está acontecendo muitas mortes. E na Espanha, e um pedacinho de Portugal. Tá? No Brasil, graças a Deus, nós não temos a faixa verde, totalmente verde, mas vai ter sim, geralmente os descendentes de italianos e espanhóis, né? Como eu venho batendo na tecla, os italianos e espanhóis vão ter muita, a doença a letalidade da doença vai agravar muito. Mas estudem aí sobre o sistema e que vocês vão descobrir que essa doença, a meu sentir, ela foi programada geneticamente. Tá? Um abraço e até o próximo vídeo.